Bom dia, alunos e alunas da segunda série. Estou gravando esse vídeo para a gente corrigir os exercícios sobre poliedros. Então, todo mundo pega o livro aí. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar e de confirmar a presença aqui embaixo. Vamos lá? Primeira questão pede para a gente classificar como convexo e não convexo, depois falar o número de vértices, arestas e faces. Então, esse primeiro aqui, ó, por causa dessa abertura, ele é não convexo. O segundo, ele é convexo. E o terceiro, ele é não convexo. Também porque tem essa aberturazinha aqui, ó. Tá bom? O primeiro, ele tem, ó, uma face em cima, uma embaixo, e uma, duas, três, quatro, cinco do lado. Então, tem 7 faces. Vértices são os pontinhos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e mais 5 embaixo, são 10 vértices. E arestas são as linhazinhas. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 em cima, 5 embaixo, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 15 arestas. O segundo, ele tem duas faces, uma em cima, uma embaixo, e mais as 1, 2, 3, 4, 5 laterais. Então, ele tem 7 faces também. Ele também vai ter 10 vértices, 5 em cima e 5 embaixo. E 15 arestas, 5 em cima, 5 embaixo e 5 nas laterais, tá bem? O último, ele tem, ó, são 6 faces do cubo, mais as duas que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces do cubo, mais as duas dessa entradinha, mais uma, né? Porque a do cubo virou duas faces, né? Então, são 6, 7, 8, 9 faces no total. Essa técnica que eu estou usando para contar, vocês podem fazer diferente. O importante é vocês considerarem cada polígono como uma face. Vértices são os pontinhos, tem 4 pontinhos embaixo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E arestas são as linhazinhas. Ó. Tem 4 linhas embaixo, 4 linhas na lateral, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Peraí, eu perdi a conta agora. Vamos contar de novo, peraí. Ó, linhas embaixo. São 4. Vamos fazer mais organizado, né? Linhas no meio. 1, 2, 3, 4. Linhas em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Linhas dos lados. Ó, tem essas duas na frente, as duas atrás. 4, 5, 6, 7. Então, ó, 15 com mais 4, 19, com mais 4. Peraí. É porque essas daqui eu já tinha contado, né? Eu contei 2 vezes, ó. Eu contei as 8 aqui de cima e depois contei quando eu contei essa frestinha. Então, 4, com 4, 8, com 5, 13, 13, com 8, 21. Com 21 arestas. Tá bem, meninos? Eu acho que isso é bom. É bom porque vocês aprendem. Para contar as arestas, tem que fazer a coisa organizada. No caso aqui, o que eu tinha feito? Essas duas aqui eu tinha contado na parte de cima e contei quando eu contei aqui do lado de novo. Então, por isso tinham dado 2 a mais. Acho que é uma boa coisa. Não vou fazer isso de novo, não. Deixa assim. A questão 13 diz o seguinte. Ó. Em 1985, cientistas anunciaram a descoberta de uma molécula, o fulereno, formado por átomos de carbono, na forma de um polígono convexo. As faces desse poliedro são na forma pentagonal e hexagonal, sendo cada vértice representado por um átomo de carbono.
Determina o número de átomos de carbono, então eu quero saber o número de vértices, sabendo que são 32 faces distribuídas entre 20 hexágonos mais 12 pentágonos. Ó, 20 hexágonos quer dizer que são 120 lados, né? 5 pentágonos, 12 pentágonos vão ser 60 lados. Então, são 180 lados no total. Agora, a gente viu na última aula que cada 2 lados encontram para formar uma aresta, né? Então, a gente sabe por aqui que são 90 arestas. Então, para saber o número de vértices, a gente vai usar a relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. O número de vértices é o que a gente quer. Número de arestas, 90. E o número de faces são 32. Então, os vértices mais 32 é igual a 92. O número de vértices, então, é 92 menos 32, que são 60. Então, essa forma tem 60 vértices, que equivale a 60 átomos de carbono. Tá bem? Meninos, ó, o que é importante aqui? Sempre lembrar disso. Você calcula o total de lados que tem nos polígonos, 2 vão juntar para formar uma aresta. Então, esse que era o que da questão. Questão 14. Determine o número de faces de um poliedro que possui o número de faces igual ao número de vértices e 20 arestas. Então, a gente tem que V igual a F. E, pela relação de Euler, V mais F igual a A mais 2. Então, vou igualar. F mais F é igual a 20 mais 2. Então, 2 vezes o número de faces vai ser 22. Ou seja, o número de faces é igual a 11. Então, esse poliedro ele tem 11 faces, 11 vértices e 20 arestas. Tá bem? Vamos para a próxima. Questão 15 fala o seguinte. Ó, determine o número de vértices e arestas, número de arestas e vértices dos poliedros a seguir. Um decaedro de faces quadrangulares. Então, decaedro quer dizer que tem 10 faces. 10 faces quadrangulares vão dar 40 lados, né? No total. Agora, 2 desses lados encontram para formar uma aresta. 40 lados dão 20 arestas. Para a gente descobrir o número de vértices, a gente vai usar a relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Número de vértices é o que eu quero. Como é um decaedro, tem 10 faces. Número de arestas a gente acabou de calcular que é 20 mais 2. Então, número de vértices mais 10 é igual a 22. Isso implica que o número de vértices tem que ser 12, né? Então, tem 12 vértices e 20 arestas. A letra B pede um decaedro, então são 10 faces também. Tem 5 triângulos, 2 quadrangulares e 3 pentagonais. Se eu fizer a conta, eu vou descobrir que são 15 mais 8 mais 15, o que dão 38 lados. E aí aqui vale a mesma relação. 2 desses lados encontram para formar uma aresta. Só para mostrar com uma figura é isso aqui. Ó. Se eu tiver, por exemplo, esse cubo, 2 quadrados, o lado desse quadrado mais o lado desse encontram para formar uma aresta. Então, 2 lados viram uma aresta. Daí a gente tem que dão 19 arestas. Para calcular o número de vértices, a gente usa a relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Então, a gente tem que o número de vértices mais as 10 faces, que é um decaedro, é igual a 19 mais 2. Daí a gente tem que o número de vértices mais 10 é igual a 21. O número de vértices vai ser 20 mais 2.
11. Tá bem? Vamos para a próxima. Questão 16. A questão 16 é o seguinte. Ó. Processo de lapidação de pedras preciosas visa realçar e dar brilho a uma gema. As pedras refletem a luz e esse processo estabelece mecanismos para acentuá-la. Muitos métodos são usados, entre eles a lapidação em faceta, faces poligonais. Cria a gema no formato de poliedro. A seguir, ilustra-se algumas formas de gemas lapidadas. Então, tem aí 3 modelos, né? O cristal 1 será lapidado em forma do cristal 2, conhecida como lapidação 8-8, que é formada por um polígono ortogonal, 8 trapézios e 8 triângulos. Pergunta o número de vértices. Você podia simplesmente vir aqui contar o número de vértices, né? Usando, é claro, uma boa visão espacial. Eles vão fazer a conta com a relação de Euler. Como são um octógono, 8 trapézios e 8 triângulos, o número de faces vai ser 1 mais 8 mais 8. Que dão 17. Aí a gente vai descobrir agora o número de arestas. Para isso, a gente vai pegar o número de lados e dividir por 2. Então, um octógono tem 8 lados. 8 trapézios, 8 vezes 4, 32 lados. 8 triângulos, 8 vezes 3, vão dar 24 lados. Dividido por 2, porque cada 2 lados encontram formando uma aresta. Então, a gente tem 40, 64 dividido por 2, 32. Para descobrir o número de vértices, a gente usa a relação de Euler. V mais F igual a mais 2. V mais 17 igual a 32 mais 2. O V vai ser igual a 34 menos 17. Ou seja, ele tem 17 vértices, letra C de casa. Tá bom? Questão 17. Determine o número de faces de cada tipo de um poliedro que possui somente faces triangulares e quadriculares. O número de arestas e vértices é igual, respectivamente, a 20 e 10. Então, vamos lá. A gente tem aqui o seguinte, ó. Pela relação de Euler, V mais F igual a mais 2. Então, a gente sabe aqui, ó, arestas são 20 e os vértices são... as vértices são 10. Então, a gente tem que o número de faces vai ser 22 menos 10, são 12 faces. Então, o número de triângulos mais o número de quadrados dá 12. Primeira coisa que a gente sabe. A segunda coisa é a seguinte, ó. Se eu pegar 3 vezes o número de triângulos, eu tenho quantos lados os triângulos têm? Mais 4 vezes o número de quadrados, eu tenho quantos lados quadrados tem? Esse número somado dá o número de lados desses polígonos, que é o dobro do número de arestas, porque 2 lados juntam para formar uma aresta. Então, isso aqui é 2 vezes o número de arestas, que é 20. Então, 3t mais 4q igual a 40. Segunda relação. Agora, observa que a gente tem um sistema, né? Só a gente resolver. Então, vou resolver na outra página. T mais q é igual a 12. E 3t mais 4q é igual a 40. Vou resolver pelo método da adição, então vou multiplicar a primeira por menos 3, tá? Para cancelar o t com t. Então, fica menos 3t mais menos 3q igual a menos 36. 3t mais 4q igual a 40.
Então, T anula com T. 4Q menos 3Q, sobra um Q só. 40 menos 36, 4. Então, são 4 quadriláteros e, como tem que dar 12, 8 triângulos. Tudo bem? Vamos para 18. Calcule a soma dos ângulos das faces dos poliedros de Platão. A gente viu o seguinte, que os poliedros são aqueles que estavam lá, deixa eu só subir isso aqui, são aqueles que estavam lá no, são aqueles que estavam lá nos últimos slides. Então, a gente tem 5 tipos de poliedros de Platão. O primeiro tipo são os tetraedros. O que são os tetraedros? São poliedros formados por 4 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos é 4 vezes 180, que vão dar 720 graus. O segundo tipo de poliedro de Platão é o hexaedro. O hexaedro é como se fosse o cubo, né? Então, a gente tem 6 faces quadriculares, né? 6 faces de 4 lados. Então, são 6 vezes 360 graus. Se você calcular isso, vai dar 2.160 graus. O terceiro poliedro de Platão é o octaedro. Como que funciona o octaedro? São 8 triângulos, né? Porque é como se fosse 2 pirâmides juntas, né? Tem a pirâmide de cima e a pirâmide de embaixo. Então, como são 8 triângulos, 8 vezes 180 graus, são os ângulos do triângulo. Dão no total 1.440 graus. O quarto tipo é o dodecaedro. E o dodecaedro, ele é formado por 12 pentágonos. E aí você tem que fazer a conta. Cada pentágono tem 540 graus de ângulos internos. Fazendo a conta, vão dar 6.480 graus. Finalmente, a gente tem o icosaedro, que é formado por 20 triângulos, então 20 vezes 180. Ele vai ter no total 3.600 graus. Então, estão aqui a soma dos ângulos das faces de cada um dos 5 poliedros de Platão. Vamos para a próxima. Um poliedro convexo possui 8 faces triangulares. Nessa condição, supondo que o poliedro exista, qual que é o número de faces? Então, o número de faces é 8. Como são 8 triângulos, 8 vezes 3 dão 24 lados. Como cada 2 lados viram uma aresta, ele vai ter 12 arestas. E aí, agora, para calcular o número de vértices, a gente usa a relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Então, V mais 8 igual a 12 mais 2. O número de vértices vai ser 14 menos 8. 6, letra E. Questão 12. A questão 12 é o seguinte. Fala que as figuras a seguir representam o octaedro regular em uma de suas planificações. Fala que os vértices A, B e F do octaedro correspondem aos pontos A, B, E e F. Pergunta a quais pontos o vértice D vai equivaler. Então, vamos lá. Vou dar para a caneta azul. Primeira coisa, se você pegar aqui, deixa eu pegar um bom triângulo aqui para a gente ver. Deixa eu ver aqui. O A e o F. Se você pegar o A e o F, você vai ver que o D vai formar o outro vértice do triângulo.
Então, aí o F, o D está aqui no ponto S. Agora, o que você tem que imaginar? Quando você fechar essa figura, quais pontos vão coincidir com esse ponto S? Então, o R, quando juntar, vai coincidir aqui. E deixa eu ver o outro. Ó. O Q também, ó. Quando juntar, ele vai coincidir aqui. Então, os pontos são S, R e Q. S, R e Q. Letra D do dado. Bem, a questão 21, ela é o seguinte. Ela diz que para a gente considerar o poliedro cujos vértices são pontos médios das arestas de um cubo. Pergunta qual que é o número de faces triangulares e o número de faces quadradas desse poliedro. Então, repara o seguinte, ó. Cada lado do cubo vai dar uma face quadrada. Como são 6 lados, 6 faces quadradas. As faces triangulares são as pontinhas que a gente tirou aqui. Então, são 4 pontinhas em cima e 4 pontinhas embaixo, 8. Então, o número de faces triangulares são 8, o número de faces quadriculares são 6. Então, letra B de bola. Questão 22 é o seguinte, ó. Justapondo dois paralelepípedos retangulares, 1 e 2, constrói-se um L, como apresentado. A respeito do sólido correspondente ao L, é correto afirmar. Tem 6 faces? Não, porque vai ter ó, uma em cima, uma embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos lados, né? Então são 8. Esse é falso. Tem 12 vértices? Ó, vamos ver. 1, 2. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em cima e 6 embaixo, então essa é verdadeira. Tem 18 arestas. Vamos ver, ó. Vou mudar a cor aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 18. Então, esse é verdadeiro. Agora, deixa eu só apagar essa riscaiada que eu fiz aqui, porque senão não vai dar para eu fazer nada. Pergunta. A distância do vértice A até o vértice B é de raiz de 14? Aí a gente tem que fazer o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos fazer um desenho separado, que é mais fácil de explicar. Ó, esse lado aqui vale 1. Essa distância toda aqui, né, de 2 mais 1, 3. E esta outra distância aqui mede 2. Eu quero saber essa diagonal. Para fazer essa diagonal, o que a gente faz? Primeiro a gente faz Pitágoras aqui embaixo. Então, vamos fazer. Vai ser x, ó. x2 é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. x2 vai ser igual a 9 mais 4. Ou seja, x vai ser igual a raiz de 13. Agora, para a gente saber a distância ali em cima, o que a gente faz é fazer Pitágoras neste outro triângulo aqui, ó. Então, vamos chamar aqui da distância, ó. E aqui é 1. Então, a distância ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 13 ao quadrado. Então, a distância ao quadrado fica 1 mais 13. A distância ao quadrado é igual a 14, ou seja, a distância é igual a raiz de 14. Então, esse é verdadeiro, tá certinho. E o último ponto fala o seguinte, ó, o plano que passa pelos vértices D, C e E divide o sólido em partes, tais que a razão entre o volume da parte maior e menor
ele é 3/5. Vamos ver. Vamos lá. Vou apagar isso aqui. Tá bom, meninos? Eu vou apagar essa parte aqui, que se precisar, vocês pausam o vídeo um pouquinho. Então, vamos ver isso aí. Tá? O volume total desse sólido, ele é 2 mais 2, 4, né? Porque, ó, o volume desse aqui é 1 vezes 2 vezes 1. Então, 2, 2 do outro, 4. O volume desse plano é o seguinte, ó. Ele, nesse sólido de cá, ele vai ser metade, né? Então, nesse primeiro sólido aqui, ele vai valer 1. No outro sólido lá, ele começa aqui da metade e vai até embaixo. Então, ele vai ter 1/4 do volume do sólido, né? Então, 1/4 de 2 é meio. Ou seja, o volume representado por esse plano é 3 meios. O que ele quer saber é o quê? Plano que passa divide o sólido em partes. Ah, tá. Então, a parte menor, que é a parte de baixo, vale 3 meios. A parte maior vai ser o total menos 3 meios, né? Então, vai ser 8 menos 3, 5 meios. Para saber a razão, a gente divide um pelo outro, né? Então, 5 meios dividido por 3 meios, a gente faz a primeira pela inversa da segunda, vai dar 5 terços. Então, a última também é verdadeira. Então, só a primeira que é falsa. Ah, gente, ó, essa aqui eu anotei F, mas vocês viram que eu falei na hora lá que é verdadeira. Eu só anotei errado. Porque tem 18 arestas, né, no total. A gente contou 6 em cima, 6 do lado, 6 embaixo. Eu lembro que eu falei que era verdadeira, mas eu anotei errado. Meninos, ó, então eu espero que vocês tenham gostado da correção. Hoje, como essa semana a gente vai ver equações trigonométricas, que é uma matéria um pouco mais difícil, eu não vou dar matéria nova. Eu vou deixar só vocês fazerem os exercícios de fixação do capítulo C4, que é esse capítulo. Então, vocês vão fazer as atividades. 1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 34 e 38. E as atividades 1, 4, 5 e 8 do Enem, na página 93, mais a avaliação online. Amanhã vocês vão ver equações trigonométricas. E aí, semana que vem, a gente corrige essas atividades e as atividades de equações trigonométricas. Então, eu queria desejar para todos vocês bons estudos. Qualquer dúvida é só me acionar, tá bom? Um abraço para todos. Tchau!